A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 2, com o seguinte tema: o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nesta lição veremos a importância do corpo como a obra-prima da criação de Deus e parte integrante da tricotomia humana. Veremos que o corpo humano é magnífico e complexo ao mesmo tempo. Não é produto de uma evolução ou de uma mera adaptação ao meio ambiente. Não passou por qualquer mutação ou transformação, mas foi planejado e criado da forma como conhecemos pela mente infinita de Deus. Não devemos prestar nenhum culto ao corpo ou à estética, como o mundo vem fazendo. Todavia, não podemos desprezá-lo, submetendo-o a torturas, dilacerações ou flagelos, como se ele fosse algo mau. O nosso corpo deve glorificar a Deus. Se o destruirmos, Deus nos destruirá. O Senhor Jesus Cristo pagou o alto preço da redenção do nosso corpo na cruz do Calvário. Fomos comprados por um bom preço e precisamos glorificar a Deus em nosso corpo. Não temos mais o direito de apresentar os membros do nosso corpo ao pecado. Nossos olhos devem ser puros, nossos corações devem ser limpos, nossos pés devem caminhar por veredas direitas e nossas mãos devem fazer o bem. Muitas pessoas prejudicam o corpo, comendo mal ou se intoxicando com drogas destruidoras. Outras usam o corpo para fins egoístas e impuros, como a prostituição. Não podemos cometer esses erros. Se formos mordomos infiéis do nosso corpo, colheremos os resultados trágicos das doenças ou do encurtamento da vida. Como você está usando o corpo que Deus te deu? Você tem sido um mordomo fiel deste valioso bem? Vamos dedicar alguns minutos de reflexão a este importante tema. Primeiro, a maravilhosa obra de Deus, do pó da terra. O corpo deve ser objeto de muito zelo e cuidado, tanto no seu aspecto material quanto no espiritual, isso por razões muito relevantes. Primeiro, Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Deus manipulou os elementos químicos que já se encontravam na terra, formando de forma sobrenatural cada parte do corpo humano. A sabedoria divina combinou os aminoácidos, as proteínas, os sais minerais e as demais substâncias para compor o corpo humano, combinando-os de maneira jamais compreendida pela mente humana. A ciência confirma que o corpo humano é constituído de vários elementos químicos existentes na Terra, como cálcio, carbono, cloro, flúor, hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio e sulfur. Juntos, eles não ultrapassam 6% de todo o corpo. E o restante é composto de água, carbono e gases, concordando assim com o relato bíblico quanto à constituição do corpo humano. Um ser humano adulto tem de 4 a 7 litros de sangue. O seu coração tem um diâmetro de mais ou menos 15 centímetros, bate 70 vezes por minuto, 4.200 vezes por hora, 100 mil vezes por dia, 40 milhões de vezes por ano, sem interrupção. A cada pulsação, o coração desloca 44 gramas de sangue. Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 quilos diários. Esse órgão fantástico faz circular o equivalente a 2.000 galões de sangue pelo espaço de 20 mil quilômetros de veias, todos os dias. Em 12 horas, cria energia suficiente para levantar o peso de 65 mil quilos à altura de 30 centímetros. Outra habilidade incrível do corpo é a habilidade da visão. A luz penetra pela pupila, passa pelo cristalino, segue em direção à retina. Quando a imagem chega nela, está menor e de cabeça para baixo. Quem corrige a posição da imagem é o cérebro, deixando o objeto do tamanho real e colocando-o em sua posição normal. A pequena retina de nosso olho
é a parte sensível à luz, que possui 20 milhões de células nervosas fotossensíveis, chamadas de cones ou de bastonetes. Estas transformam energia luminosa em impulsos nervosos que são interpretados pelo cérebro. O cristalino muda automaticamente de espessura, segundo a necessidade de focalizar um objeto próximo ou distante. Somente o nervo óptico tem mais de 1 milhão de fibras nervosas. Os olhos, órgãos responsáveis pela visão, é um complexo capaz de distinguir até 10 mil cores. Ao receber a luz, converte-a em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro, de onde são processadas as imagens que vemos. As lágrimas, produzidas pelas glândulas lacrimais, protegem os olhos de poeiras e corpos estranhos. O ato de pestanejar também contribui para manter o olho sempre hidratado e limpo. Nem as câmeras fotográficas mais modernas chegam perto da complexidade e da perfeição dos olhos humanos. A teoria da evolução jamais poderia explicar tão perfeita constituição do corpo humano. Sua complexidade só pode ser atribuída a um Criador sábio e todo-poderoso. Deus, o autor da vida. Após a formação do corpo, Deus infundiu no homem o fôlego da vida, transmitindo-lhe a alma e o espírito como partes distintas do seu homem interior. Dessa maneira, o primeiro ser humano foi formado diretamente pelas mãos do Criador. Na sequência, os próximos seres humanos seriam gerados pelos seus pais biológicos, aumentando ainda mais a complexidade da existência humana como um milagre de Deus. Atualmente, a embriologia e o estudo da genética têm informações sobre a formação do ser humano no ventre da mãe e a partir da união dos gametas masculino e feminino, sem, contudo, dar qualquer explicação sobre o mistério da vida. E é neste ponto que todo o conhecimento humano é obrigado a parar com as suas conjecturas para aceitar a revelação divina, visto que o conhecimento sobre a origem do homem pertence ao domínio da fé e só pode ser explicado pela palavra de Deus. Davi reconheceu a grandeza da criação de Deus em sua própria vida quando relatou sobre a formação do embrião, ainda no ventre da mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Salmo 139, 14 e 15. De acordo com a Bíblia, a geração de filhos tem a participação de pais humanos, mas o autor da vida é Deus. A individualizada formação integral. O conceito bíblico de que o homem é uma criatura especial, feito à imagem e semelhança de Deus, tem sido substituído pelo conceito humanista, do evolucionismo, que vê o homem simplesmente como uma espécie a mais, o Homo sapiens, sem nada que realmente o faça distinto das demais espécies. A vida humana perdeu o valor. O direito de continuar existindo não é mais determinado pelo alto valor do homem, por ser feito à imagem de Deus, mas por fatores financeiros, sociológicos e de conveniência pessoal, geralmente utilitaristas e egoístas. Não é difícil de ver que a Bíblia ensina que o corpo, a vida e as faculdades morais do homem se originam simultaneamente na concepção. De acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula, chamada zigoto, é um ser humano com identidade própria. Mesmo sendo unicelular, é detentor e executor do seu programa genético. Já possui todas as características pessoais de um ser humano adulto, como sexo, grupo sanguíneo, cor de pele, de olhos, etc. E até mesmo eventuais patologias genéticas que manifestarão futuramente. Se, quando é constituído de uma só célula, ele já possui sua individualidade biológica pré-determinada, o mesmo pode ser dito em todas as fases que se sucedem. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade ou decisão humana.
Um dos momentos mais emocionantes e inspiradores do Evangelho ocorre quando Maria visita Isabel, a mãe de João Batista. As duas mulheres estão grávidas. Quando Isabel ouviu Maria chegando, o bebê em seu ventre saltou de alegria. Lucas 1,44. Prova clara de que o bebê em gestação, mesmo em sua fase embrionária ou fetal, já possui potencialmente todos os sentimentos e reações de um ser humano integral. Na opinião dos abortistas, Isabel tinha o direito de dizer não à vida que crescia dentro de seu útero. Ela tinha o direito de exercer seu arbítrio e liberdade para exterminar aquela alegria que carregava dentro de si. Mas nada na Bíblia tolera esse desrespeito ao desígnio de Deus. Se Isabel resolvesse exercer os seus direitos de abortar, de acordo com a lei de vários países, ela estaria matando o maior homem nascido de mulher, o precursor do Messias. As Escrituras falam claramente da vida humana completa ainda no ventre da mãe. Por exemplo, os bebês são contemplados durante a gestação. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, disse Davi no Salmo 139. Segundo, os bebês são conhecidos e escolhidos por Deus. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias 1, 4 e 5. Terceiro, os bebês podem ser cheios do Espírito Santo ainda no ventre da mãe, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,15. Quarto, os bebês sentem alegria, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas 1,44. Desse modo, podemos afirmar que o aborto provocado é uma intervenção agressiva e criminosa com a finalidade de interromper a vida no ventre materno. Ao contrário da crença popular de hoje em dia, o aborto não é um ato neutro, é um pecado que destrói o que Deus criou. Como cristãos, devemos ter muito cuidado quanto à preservação da vida. Precisamos entender que o plano salvífico reveste a vida humana inteira, em graça e glória, desde o momento da concepção até a ressurreição para a vida eterna. Ponto de número 2. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Davi emprega a linguagem poética para falar do trabalho divino em nossa formação. Ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Salmo 139, 13. Na linguagem de Davi, Deus fez o papel de tecelão ao criar o ser humano. O tecelão trabalha com um tear, transformando os fios em tecidos. O tecelão é responsável por controlar o complexo processo de entrelaçamento dos fios, garantindo a qualidade e o alto padrão de beleza na fabricação de valiosos tecidos. Então, isso representa o corpo humano e Deus cuidadosamente trabalhando para formar o ser humano. O corpo humano é constituído de 216 tecidos organizados no esqueleto. Possui 206 ossos, 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Somente o cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. Imagine a criatividade e a habilidade das mãos divinas colocando tudo isso para funcionar. Que espetáculo fascinante! Glória a Deus! Entendimento e louvor. A compreensão da obra de Deus liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz em nós um sentimento de gratidão e louvor. Davi disse: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, e a minha alma o sabe muito bem. Davi cria no Deus Criador, e isto lhe dava paz. Saber disso, crer nisso, traz paz. A ausência da fé gera inquietude e torna o ser humano vítima dos mais variados enganos. O ateísmo, o evolucionismo e o materialismo não glorificam a Deus.
As falsas teorias sobre a origem do homem conduzem à idolatria, à depravação, ao vazio de existência. A Bíblia diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Paulo disse: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui Paulo refere-se à fragilidade e à temporalidade do corpo humano como o lugar de habitação do homem interior durante a sua peregrinação terrena. No futuro, Deus nos dará um corpo espiritual devidamente adequado para vivermos eternamente. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Neste texto, ao mesmo tempo em que Paulo contrasta a sublimidade do poder de Deus com a fragilidade do nosso corpo, ele reafirma que se estivermos totalmente entregues ao Senhor, a vida de Cristo se manifestará em nossos corpos e através dos nossos corpos mortais, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Essa declaração é profundamente teológica e tem um forte cunho apologético contra o agnosticismo, que dizia que o corpo mortal era inteiramente mau e corrompido e, consequentemente, não podia ser usado por Deus. Paulo contesta esta tese, afirmando que se estivermos crucificados com Cristo, o nosso corpo se tornará em instrumento da manifestação do poder e da glória de Deus. Princípios ou regras. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando pensamos em disciplina, logo pensamos em regras. Entretanto, as regras podem nos conduzir ao legalismo. Para evitar isso, devemos pensar em princípios. Um destes princípios é fazer tudo para a glória de Deus. Se usarmos o corpo para glorificar a Deus, ficaremos livres de comportamentos vis e pecaminosos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ponto de número 3. O corpo e a coletividade. A prática relacional. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo entendeu que podia servir a Deus e aos irmãos por meio do seu corpo. Para ele, o corpo era um instrumento que devia ser totalmente consagrado a Deus. Sua única ambição era edificar a igreja por meio do ministério do ensino e da comunhão constante. Paulo queria estar com Cristo, ou seja, queria ir para o céu,
mas escolhia antes ficar aqui e viver exclusivamente por amor aos escolhidos. O fruto da sua obra dependia do seu viver no corpo e de seus contatos com o povo de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses 1, 21 a 24. Se queremos ser usados por Deus, devemos viver em comunhão com os filhos de Deus, servindo, usando o corpo que Deus nos deu para o relacionamento fraterno. A prática congregacional. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Salmo 42, verso 4. Por meio do corpo, temos acesso à prática congregacional. Devemos fazer veredas direitas para os nossos pés. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, 13. Devemos inclinar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55, 3. Devemos levantar as nossas mãos no santuário. A Bíblia diz: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 134, 2. E por fim, devemos marcar sempre presença na casa do Senhor, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Portanto, o corpo nos dá acesso a este relacionamento congregacional que é maravilhoso. Tecnologia e culto. Nada substitui o culto presencial. O aperto de mão, o abraço fraterno, o som de glória a Deus, a imposição de mãos, os aplausos ao Senhor, tudo isso. Nós devemos não apenas estar presentes, mas devemos nos envolvermos diretamente com o culto. A Bíblia diz: entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 104, verso 4. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em seu louvor e em glória ao seu nome. Paulo disse: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Os recursos tecnológicos são muito úteis quando usados com sabedoria e moderação. Nada neste mundo pode nos distrair ou nos afastar das celebrações presenciais da igreja e da comunhão dos santos. Não nos esqueçamos do exemplo da igreja de Jerusalém. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Havia um grupo herético nos dias de Paulo que desprezava a santificação do corpo, esta sacralização do corpo. Eles diziam: os manjares são para o ventre para os manjares, querendo dizer que os desejos sexuais podiam ser naturalmente satisfeitos, como fazemos com a comida, sem qualquer restrição. Paulo, porém, os advertiu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. 1 Coríntios 6, 12 a 15. Neste texto, Paulo ensina que o nosso corpo mortal se tornou membro do corpo de Cristo. A contaminação do corpo afetará a alma e corromperá a pessoa inteira. A imoralidade não pode ser situada dentro da mesma categoria dos alimentos, porquanto há algo de aviltante e degradante nas relações sexuais ilícitas, que afeta a comunhão com Deus. Embora o corpo seja composto de elementos materiais, a sua missão é bem mais elevada do que aqueles crentes de Corinto suspeitavam. O corpo do crente é templo do Espírito Santo, é uma casa santa que deve ser usada como instrumento de Deus para o bem e não para o mal. Uma vez redimidos por Jesus, deixamos de pertencer a nós mesmos e passamos a pertencer a Deus. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos ajude a preservar, a santificar, a agradecer a Deus todos os dias pelo nosso corpo. Como é maravilhoso olhar para as nossas mãos, nossos pés, olhar para toda esta aparência, toda essa estrutura que Deus nos deu para relacionar no mundo, com as pessoas, com os seres que nós amamos, com os filhos, com os netos. Louvado seja Deus. Ser um ser humano é um grande privilégio e é, sem dúvida alguma, a nossa existência é o maior de todos os milagres presentes no planeta Terra, diante dos nossos olhos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito por tudo isso. Fica conosco, nos abençoe, nos ajude, nos proteja de todas as ideias rebeldes, desobedientes, que não combinam com a revelação da tua palavra. Nós cremos piamente que tudo que a tua palavra ensina é a verdade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.